Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, seja bem-vindo ao Ponto de Vista. E o nosso convidado de hoje é o professor Auro Alexandre Castro. Ele foi presidente do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB Guarulhos, e também foi um dos fundadores do PMDB local. Ele foi ainda secretário de Educação na cidade entre os anos de 1983 e 1984. Você quer conhecer mais sobre a ditadura e educação em Guarulhos? Não saia daí, porque o Ponto de Vista começa daqui a pouco. Queria parabenizar a TV Câmara, parabenizar aqui o presidente e todos os vereadores pelo trabalho que vem sendo feito e espero que vocês possam continuar contribuindo cada vez mais para levar informação à nossa população e permitir que o cidadão possa participar, dando opiniões, sugestões e ajudando a construir a cidade. E parabéns pela qualidade, porque eu estava dizendo agora há pouco, vez ou outra, estou por aí no trânsito, às vezes até fora de Guarulhos, e aí ligo o celular pela internet, sintonizo, acompanho. Então, a gente fica feliz quando vê essas coisas, porque significa que esse esforço que vocês estão fazendo aqui, tem muita gente que vocês nem estão sabendo, mas que estão do outro lado, acompanhando para e passo tudo que acontece no Legislativo e tudo que acontece na cidade. Parabéns, sucesso e já nasceu bem. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, professor Auro Alexandre. Nós estamos à sua disposição e para mim é um prazer muito grande estar aqui na TV Câmara, Ponto de Vista. A Câmara, na verdade, é a casa do povo, aqui que residem e trabalham os verdadeiros representantes populares. Esse ano faz 50 anos do golpe militar e o senhor foi presidente do MDB de Guarulhos de 1978 a 79 e também presidente do PMDB na cidade de 1979 até 1982, né? Na época, o MDB era o partido de oposição ao regime. Então, como foi fazer política em Guarulhos na época, nos tempos de chumbo? Olha, não foi muito difícil, porque você tem que ter habilidade com as palavras, habilidade com o texto que você faz em política, mas você não pode deixar de passar o seu ponto de vista. Porque o ponto de vista é fundamental, ele é que cria o cidadão, ele é que forma o cidadão, ele é que forja a sua atuação política. Então nós chegamos a fazer muitas reuniões na Câmara Municipal, que era lá em cima, na Praça Getúlio Vargas, no Guarulhão. Nós fizemos muita reunião ali com o Montoro, o Quércia, o Fernando Henrique Cardoso, o senador Almino Afonso, que é um expoente da política, que fica encostado, não sei porquê, quando eu estava presidindo a reunião, chegava um papelzinho assim: professor Auro Alexandre, cuidado, tem gente da Polícia Federal na porta nos ouvindo. Nós tínhamos que ter um certo cuidado, mas também já tínhamos experiência de convivência com a ditadura e foi tudo bem. E o PMDB e o MDB também se constituiu no verdadeiro caminho seguro para nos transportar, a verdadeira ponte para nos transportar da ditadura para a democracia. Uma democracia sem sangue, mas uma democracia com qualidade. O senhor falou de caminho seguro, por que o senhor classifica de seguro? Seguro? Porque no meu jeito caipira de ser, na minha formação caipira, eu detesto sangue, detesto violência. Então o jeito seguro era pelo voto, pela informação, pela politização, pela democratização, sem transgredir o ser humano. O senhor falou assim que os políticos da época eles tinham que mostrar o seu ponto de vista com cuidado. Me dá um exemplo de uma situação em que isso acontecia, né? Porque era muito complicado. Existia ali o MDB, a Arena, que representava ali o partido dos golpistas, né? dos militares. E como que era fazer oposição num clima bipartidário, mas um clima controlado, né? Você, por exemplo, não precisa chamar o cidadão de um cidadão idiota. Você fala que apenas ele não está bem informado.
Esses eram assim, as metáforas que você deveria sempre usar para não transgredir assim frontalmente o seu opositor, para não transgredir frontalmente a ditadura que estava ali instalada. Por exemplo, Chico Buarque fala que para ver a banda passar, na verdade, não era a banda que ele queria dizer, né? Então nós seguimos mais ou menos essa linha de raciocínio. O senhor participou do momento em que o MDB foi extinto, participou dessa transição, né? Que boa parte dos políticos que estavam no MDB foram para o PMDB, mas na época também foram criados outros partidos, como o PDT, o PT, vários, e um pouquinho mais adiante o PSDB. E na primeira eleição direta para presidente, em 1989, havia 29 partidos. Como foi essa transição do bipartidarismo de Arena e MDB para o pluripartidarismo, né, que reuniu esses 29 partidos no país? Foi uma euforia total, né? Partido do zero, partido de 2 para 29, eu não tinha esse número, realmente... É como se você estivesse na roça trabalhando, né? A sol, a pino, você com sede, sem água. Quando vê, aparece uma pipa com água gelada. Você vai direto para beber água e bebe bastante, né? A democracia é o espírito que congraça muitos interesses, que está dentro do ser humano. E sair de 2 para 29 significa: eu quero expressar meu ponto de vista. Eu quero dar a minha ideia, eu quero participar, eu quero transformar. E todos queriam se transformar. E por que 29? É porque muitas vezes, você sabe que é um partido político, né? Um conjunto de pessoas ou grupos que defendem as mesmas ideias políticas, sociais e econômicas, com o objetivo de transformar, de alçar ao poder. E muita gente queria o poder. Então, o poder é fascinante. Uma das coisas também que chama a atenção é que o MDB, ele reunia muitas pessoas, vários intelectuais, pessoas que tinham uma projeção política importante, como Fernando Henrique, Brizola, Eduardo Suplicy, José Serra, Mário Covas, Amino Afonso. Eram muitas pessoas que com projeção política destacavam, né? E quando houve essa diversidade de partidos, quando eles começaram a sair do MDB, né, para começar outros partidos, houve um enfraquecimento do novo PMDB, né, que era o MDB, então colocou o P ali na sigla, se transformou em PMDB? Não houve enfraquecimento. O que houve foi assim, um grande jogo de interesses, de vontades pessoais que queriam suplantar as vontades coletivas, mas isto foi, por um período, foi suplantado com uma certa facilidade, mas você pode crer que daí as coisas foram se acomodando, nós fomos nos acostumando à democracia plenamente. Prova é que do PMDB surgiram PSDB diretamente, o PSDB é uma costela do PMDB. E depois outros partidos, o PDT também é uma costela do PMDB. Então, as coisas foram se acostumando a se acertar em termos de coligações. Daí as coligações que surgem hoje, da necessidade de coligações entre os partidos. Muitos interesses pessoais, mas também muitos interesses coletivos, e as pessoas se juntam e fazem as coligações. Por isso que existe a coligação. Eu percebi também, dando uma olhada nas coligações, que nas eleições de 1989 havia várias forças políticos proeminentes disputando a presidência, e no final das contas acabou ganhando um político que na época não estava entre aqueles que lutaram pela direta já, né? Principalmente membros do MDB. Quem? Do PMDB. Não, na época foi o Fernando Collor de Mello, do PRN. Né? Então, por isso que eu perguntei de um certo enfraquecimento. Houve naquele momento, o pluripartidarismo, ele dividiu uma série de forças políticas que, quando juntas, eram muito fortes. O Fernando Collor de Mello, eu costumo chamar de candidato com CID. É pré-moldado, pré-fabricado. Ele jamais lutou pela democracia, aliás, era muito jovem, filho de família abastada. Então não havia necessidade
fazer política, ele queria estudar, né? Passear, estudar. Ele é um candidato que foi fabricado por uma instituição de comunicação, né? Que atende por uma sigla que poucas pessoas conhecem, que é TV Globo. Ele foi fabricado pela TV Globo, do meu ponto de vista. Esse é o meu ponto de vista. Fabricado pela TV Globo e foi derrubado pela TV Globo. Porque, às vezes, o político é como se fosse um copo de café, aquele cafezinho plástico, né? Você usa o copo, utilizado, não há mais necessidade, às vezes amassa e joga fora. Então, tá aí amargando o que fez também. A gente vai voltar um pouquinho na sua história. A gente começou a falar de um momento que o senhor liderava o MDB e o PMDB em Guarulhos. E vamos falar sobre a sua vinda para Guarulhos. O senhor é de Ribeirão Preto, né? Da roça. Da roça. De Ribeirão Preto. O que trouxe o senhor de Ribeirão Preto para cá? Êxodo rural. Me explica a situação. Eu me lembro direitinho, para ser bastante, eu gosto de exemplificar. O professor gosta de exemplificar. Está faltando a lousa aqui, só a lousa. Por exemplo, eu me lembro que eu trabalhava na roça, nós ficávamos, eu, meu pai, mais 2, 3 pessoas, durante 4 dias, trabalhando o dia todo para colher um alqueire de milho. Quebrar milho, fazer a bandeirinha, colocar na carroça e levar para o paiol. Aí apareceu lá um tal de trator. Esse trator conseguia fazer esse serviço de 4 pessoas por 4 dias, ou seja, 16 serviços. Esse trator conseguia fazer em 4 horas. Você acha que eu ia ficar lá, capinando roça? Morrer de fome lá? Eu preferi arriscar a minha vida aqui em Guarulhos. Primeira vez que eu vim aqui para Guarulhos, eu vim em 1967, ainda estudante. Eu vim em busca de um sonho primeiro, que era voar, né? Eu vim aqui na base aérea de Cumbica para tentar o curso de piloto. Mas pela minha grande estatura, assim, muito grande e tal, afinado com os verdadeiros requisitos do Exército, muito grande, eu tinha quase 1,60 m. Aí tinha que ter 1,70 m, tinha que ter peso ideal, altura ideal. Tive que voltar para Guarulhos, para a região de Ribeirão Preto, que na verdade é Morro Agudo. Voltei para lá, trabalhei mais alguns dias na roça, retornei para Guarulhos, onde trabalhei em tecelagem, Adamastor, S.A. O que o senhor fazia na tecelagem? Eu era ajudante geral de tecelagem. Tive que mentir, entre aspas, o meu currículo, que eu já tinha 2º grau, mas tive que falar que tinha 1º, porque eu não tinha experiência de cidade. E tinha 2º grau completo. Eu não sabia trabalhar no escritório. Então eu tive que falar, não, eu só tenho o primário, eu encontrei essa dificuldade. Aí o meu perfil não batia com a minha falta de experiência, o meu perfil educacional não batia com a minha falta de experiência. O que eu falei? Não, eu tenho primário. Aí entrei na empresa, fiz um teste, fui aprovado, aí entrei como ajudante de tecelão. Como ajudante de tecelão, certa feita eu cheguei, 10 dias já tinha de tecelagem, falei para um rapaz que era chefe lá, olha, eu sei tocar essa máquina aí. Olha, menino, você vai tocar essa máquina, se você não tocar, eu mando você embora, toca essa máquina. Aí, quando eu toquei a máquina, ele parou a máquina, eu toquei a máquina e falou, você vai embora. Tirar o seu macacão, colocar uma roupa e voltar amanhã para ser tecelão. Aí fiquei como tecelão. Quanto tempo? Fiquei 3 meses como tecelão. Aí, como eu gosto muito de curiosidade, fiz inscrição também na Olivetti. Aí, na Olivetti, eu fui como ajudante geral também. Só que ganhando mais. Eu precisava mandar dinheiro para o interior, viver aqui, estudar aqui também. Queria estudar já, né? Aí, fiquei um tempão na Olivetti. Também uns 3 meses como ajudante geral. Certa feita, passando por uma sessão, tinha um rapazinho lá, Roberto Fernandes de Moraes, hoje ele está na Bahia. Ô Roberto, você está fazendo? Está fazendo uma conta aqui. Falei, deixa que eu faço para você essa conta. Eu olhei assim, falei, Roberto, essa conta aqui é regra de 3 simples, nem altera a seta, é normal, pô. Você sabe isso? Falei, sei, mas você usa macacão? Falei, uso macacão, mas não tem inteligência também. Todo mundo que usa macacão também tem inteligência. Aí fiz a regra de 3 para ele, eu vou levar você para ser inspetor de qualidade. Aí fui inspetor de qualidade. Depois, ingressei pelo magistério. Minha vontade era sempre ensinar. Aliás, eu tive sempre essa vocação, inclusive pelo meu avô, que falava, Auro, fica debaixo. Meu avô falava assim, Auro, fica debaixo do rádio aí. Está passando a notícia do repórter Esso, vê o preço do café, o preço do feijão, o leite, e conta para o seu avô que o seu avô não está escutando direito. Aí ficava debaixo do rádio, ouvia a notícia e transformava a notícia difícil em notícia fácil para ele assimilar as informações. O senhor é o repórter do seu avô? Repórter do meu avô.
Então, eu vim para cá e comecei, fiz o curso na UNG, antigamente era Faculdades Farias Brito. Comecei a lecionar em curso de Madureza. Lecionei em 73 no curso conselheiro, na escola Conselheiro Crispiniano, e a partir daí não parei mais com o magistério. No magistério eu fui até 2000, comecinho de 2001, parei e fui secretário de Educação do município de Guarulhos, diretor regional de ensino que cuidava das escolas estaduais e particulares de Guarulhos, Arujá, Santa Isabel, Francisco Morato, Franco da Rocha, Mariporã, Caieiras e Cajamar. E depois eu entrei na parte administrativa. E fui assessor de educação também de vários prefeitos, inclusive na parte administrativa também. Acho que esse é o 8º mandato. A conversa está muito boa, mas a gente vai continuar falando sobre educação no segundo bloco. Agora a gente vai fazer o intervalo e você que está acompanhando o Ponto de Vista, não saia daí. Para você que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos, eu tenho um convite. Toda sexta, às 15 para as 2 da tarde, tem Câmara em Pauta, uma mesa redonda com convidados especiais que discute temas importantes para você, morador da cidade de Guarulhos. Câmara em Pauta, toda sexta, 15 para as 2 da tarde, aqui na TV Câmara, o canal da cidadania. De volta com o Ponto de Vista, eu converso com o professor Auro Alexandre Castro. Professor, no final do primeiro bloco, o senhor estava falando sobre sua experiência, né, com sua experiência de vida, contando a sua história, né, o início da sua vida acadêmica, né? O senhor falou assim que o senhor optou pelo magistério, mas o senhor tem a formação aqui muito mais ampla, né? Letras, o senhor tem a graduação em letras, pedagogia, direito, se especializou em metodologia e didática do ensino superior. Ou seja, como que a educação, como que o senhor optou, por que o senhor optou por se especializar nessa área de educação? Olha, eu tentei a aeronáutica, não deu certo. O senhor quase foi militar, então, né? Não, militar não, aeronáutica é outra coisa. Eu queria também fazer um certinho na aeronáutica. Eu queria ficar 10 anos na aeronáutica, pedir afastamento e trabalhar na área civil, na área particular, ser piloto de avião. Um pouquinho de conhecimento de inglês, eu ia entrar em contato com outros países, com aeromoças bonitas. Falei, não, estou aqui, é aqui que eu estou querendo. Né? Eu sempre tive um projetinho, né? Aí não deu certo. Não deu certo, eu peguei essa área da educação. Por quê? A área da educação, eu entendo a área da educação como, além de gostar demais da educação, como grande leitor que sou, eu acredito que é a tábua de salvação dos mais humildes, a educação. Aliás, eu tinha um estojinho quando era moleque, estojinho. Estava escrito no estojinho de madeira assim, o estudo é a luz da vida. Segui aquele estojo, estou aqui até hoje. Nós fizemos direito, que eu acho que todo homem tem que saber, principalmente no dia de hoje, mesmo que ele não advogue, ele tem que saber o que é possível e o que não é possível fazer, nos termos da lei. Aí tem pedagogia, porque se você está na área da educação, eu me lembro direitinho, estava na área da educação, a delegacia de ensino fazia uma reunião, quem tem, eu já levantava a mão, porque eu já tinha todos os cursos na área da educação. Eu podia ser assistente de diretor de escola, coordenador pedagógico, supervisor de ensino, que eu também tenho um curso. Ou seja, quando você entra em algo para fazer, você tem que ser completo. Se você for incompleto, você está fadado ao desespero, a coisa negativa, então você tem que estudar bastante. Eu acho que o magistério, a educação, é a tábua de salvação dos mais humildes e daqueles que querem ir mais. O magistério não é um curso fim, é um curso meio. Por exemplo, eu fiz letras, então conhecendo as regras gramaticais e tal, falando mais ou menos, né, que sempre a gente fala mais ou menos, você poderia ser advogado, poderia ser político, você poderia ocupar outras funções de destaque dentro do contexto social. É por isso que eu escolhi a educação. O senhor foi secretário de Educação de Guarulhos entre 1983 e 1984. O senhor pegou ali o finalzinho
da ditadura. Naquele momento, havia alguma pressão sobre os conteúdos a serem ensinados? O governo pressionava com relação ao que deveria ser ensinado, o que não deveria ser ensinado? Não é pressão. Você que está na educação, né? Não é? Todo governante quer repassar os seus princípios. E hoje você faz a unidade nacional. O que é a unidade nacional? Todos têm que pensar mais ou menos assim. Você faz a unidade nacional através da educação e também dos meios de comunicação. Então, quando você entra na educação, você vê lá os currículos, aliás, o conteúdo programático a ser desenvolvido. Obviamente que quando você repassa parte do conteúdo programático, você está repassando o seu interesse ali também. A educação está a serviço do Estado. Agora, o educador, como eu digo sempre, o secretário de Educação me passa isso. O Ministério da Educação me passa isso. Só que quando eu fecho a sala de aula, eu sou o presidente da República. Eu sou o presidente da República. Embora eu seja parlamentarista, mas sou ali presidente da República. Por quê? Eu tenho um compromisso comigo mesmo e tenho um compromisso de transformação com os meus alunos. Por mais que eu queira repassar uma ideia, a minha, eu não vou repassar. Por isso mesmo que eu não repasso a ideia do Estado. Eu discuto todas as ideias para que eles formem a ideia. Porque aí é o construtivismo, tá certo? Por exemplo, fazendo só um parênteses aí, eu me lembro que, por ser assim meio idoso, já ter muitos pontos na educação, eu podia pegar sempre a 8ª série, no finalzinho, o diretor chegava para mim em off, Auro, pegue a 5ª série. Mas, professor, é difícil, tal, vem da 4ª série com um monte de defeito. Não, pegue que você vai preparar os alunos para que eles fiquem na 5ª, na 6ª, na 7ª, 8ª, com um pouco mais de liberdade. Então, nós fazíamos, com o tempo, um código de trabalho. Qual é a nossa ética? Então, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Eles acreditavam, o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Os nossos erros, o erro do professor. E todos os alunos, mesmo de 5ª série, se sentiam cidadãos perfeitos e ficavam anotando. A partir dali, eu extraía e fazia um código de trabalho. Então, nós respeitávamos o nosso código de trabalho. E o próprio aluno falava, olha, menininha, você está fazendo isso errado. Você está fazendo melhor aqui. Lembra que nós discutimos no começo do ano? Então, eu sempre fui assim, ou seja, o que é educar? Educar, acima de tudo, é ensinar a ler, ensinar a escrever, é ensinar a contar, mas, acima de tudo, é preparar para a vida. O que é preparar para a vida? Fazer com que o próprio aluno, o seu educando, tenha consciência crítica dos seus direitos, dos seus deveres e como andar dentro da sociedade. E respeitando aquele princípio, as pilastras básicas da educação. Qual a pilastra básica da educação? Ensinar o aluno a aprender, que é mais difícil hoje. Sim. Ensinar o aluno a aprender a ser, conviver com os seus próprios conflitos, buscar as suas informações. Ensinar o aluno a aprender a conviver e ensinar o aluno a aprender a fazer. Isso é fundamental na educação, algumas pilastras. Houve muitas mudanças da década de 80 para agora, né? Em termos de educação, escola e comportamento dos alunos em sala de aulas, que o senhor percebeu, né, que o senhor teve uma experiência bastante grande na década de 80, passou também pela década de 90 e nos anos 2000 o senhor lecionou no ensino superior. Houve muita mudança com relação à educação e comportamento? Houve. Quais? Por exemplo, na minha época, quando eu fui educado, eu vou falar da impressão que eu sou muito velho, eu tenho 63, né, mas eu fui educado da seguinte forma: meu pai, para mim, era meu rei, minha mãe era minha rainha, os meus tios eram os príncipes e tal, minha avó, então, meu avô, sempre respeito, pensa para lá, pensa para cá. Com o tempo, isso foi mudando. E é bom que mudou. Inclusive, eu ensinei essa transformação em sala de aula, né? Não é porque é pai, porque é mãe, porque é mais velho que está certo. O certo é certo, o errado é errado, de acordo com o seu conceito, e vamos discutir a verdadeira verdade, que é 3 verdades, a minha, a sua e a outra. Então, é isso que é importante buscar. Então, houve uma grande mudança, porque a sociedade ficou mais crítica, mais participativa. Só que, por outro lado, a economia ficou mais fraca. Foi gerando uma péssima distribuição de renda. Péssima distribuição de renda. Conscientização, a sociedade ficou mais... buscava mais os seus interesses. E no caso da escola, que é o estuário de todos os problemas nacionais,
aquele aluno pobre, aquele aluno desassistido, aquele aluno filho do pai desempregado, filho da mãe desempregada e do tio que estava preso e do avô que estava doente, sem assistência médica, ele está lá dentro da escola. E você tem que aprender a trabalhar com isso. E isso, muitas vezes, leva a um dissabor de comportamento do aluno em relação à própria escola. Então, eu procuro centrar, primeiramente, não é só aí, mas eu procuro centrar e observar toda essa diferenciação em cima da péssima distribuição de renda nesse país. Como, por exemplo, eu faço como caipira que sou, você tem aqui 8% da população sendo detentora de 92% do território rural. Então eu imagino, como jogador de estilingue que fui, né? Você imagina 8 coquinhos na descida sendo perseguidos por 92 pessoas atrás, querendo pegar os seus coquinhos ainda. São só 8. Então, o que acontece? Jamais haverá uma pacificação das pessoas se não houver distribuição de renda. E essa falta de pacificação gera essa violência que está dentro da escola, está dentro dos sindicatos, ela está na rua, ela está em todos os lugares. O que a gente percebe de 80 para cá é que houve a democratização do ensino, ou seja, o ensino passou a ser oferecido, a ideia era oferecer um ensino de qualidade, né? Ainda está um pouco longe, para toda a população, né? Então, essa abertura deu espaço para que pessoas de diversas classes sociais que muitas vezes nem tinham acesso à educação nessa época, anteriormente à década de 80, pudessem entrar na escola. Eu só acho que isso é que também trouxe um pouco de dificuldade, quer dizer, o professor também precisa saber lidar com a diferença. Não o professor só, não o professor. É o Estado que não aprendeu ainda a lidar com essa diferença. Por exemplo, 1549 a 1759, nesse país aqui, aconteceram os 210 anos inacianos, ou seja, a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola, ela veio tomar conta da educação. Depois foi expulsa, voltou para Portugal, porque estava havendo conflito dos interesses dos grandes fazendeiros com os padres, que estavam todos usando a facilidade da mão de obra índia para tentar ficar rico, então deu problema. Aí, em 1808, eu costumo dizer, como Laurentino, autor daqueles livros lá, 1808, 1822 e 1889, que é Laurentino o nome dele, que, para mim, esse país foi descoberto em 1808. Quando a família real veio para o Brasil, corrida lá do Napoleão Bonaparte, aí sim chegaram ao Brasil e perceberam que o Brasil de 1500 a 1808 não tinha desenvolvido nada, principalmente em termos de educação. Os primeiros cursos de agronomia, medicina, direito e de educação aconteceram naquele período. Por quê? Para satisfazer os interesses das pessoas que aqui residiam? Não, eles estavam desde 1500 aqui, 308 anos aqui, ninguém fez nada. Eles mudaram tudo, começaram a valorizar a educação justamente para satisfazer os seus próprios interesses da coroa portuguesa. Aí depois, em 1961, com a criação de Brasília, Juscelino Kubitschek de Oliveira, o processo de industrialização do país. Aí, neste momento, com o processo de industrialização do país, a educação passou a ser uma demanda. Precisava buscar saídas para colocar todo mundo na educação, dentro da educação. E para satisfazer os interesses do Estado, que também satisfazia os interesses da indústria, que precisava de mão de obra qualificada e não tinha. Aí começou aquele problema, qualidade na educação ou quantidade na educação. E até hoje, que me perdoem os governantes, até hoje eles não conseguiram resolver esta equação. Qualidade ou quantidade na educação. Em 1972, a Lei 5692, 71, também tentaram colocar preparação para o trabalho dentro da escola, não conseguiram. A 7044 de 81 também não conseguiu. A lei atual, que é a 4024 de 61, também não conseguiu. E qual é a saída, rapidinho? A saída? A saída para melhorar, talvez para equilibrar essa conta, quantidade e qualidade na educação. A saída é exatamente quando os governantes deixarem de achar a educação uma prioridade só na televisão e só em processo de eleição. Então, e assim a gente fecha
né, o ponto de vista falando sobre educação com o professor Auro Alexandre Costa. Professor Castro, me desculpe. Professor, muito obrigada pela sua participação. É um prazer poder recebê-lo no Ponto de Vista. O prazer é nosso, Eliane, estar aqui na Casa do Povo, conversando com vocês, e espero que o meu ponto de vista tenha aclareado outros pontos de vista daqueles que estão nos vendo e que possamos juntos transformar esse país pela educação para que a saúde, o transporte, o lazer e a habitação e a liberdade sejam realmente uma constante em nosso universo. Obrigada mais uma vez. Eu conversei com o professor Auro Alexandre Castro e muito obrigada pela sua audiência. Convido você a voltar nos assistir na próxima quarta-feira, às 2:15 da tarde, em mais uma edição inédita do Ponto de Vista, aqui na TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.